Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conexão. Nossa proposta com esse projeto, que é o projeto Traçando a Rota do Profissional de Sucesso, é levar até você um upgrade na qualidade da sua vida profissional. Já que nós estamos falando do aspecto profissional, nós eventualmente teremos que conduzir também para o aspecto pessoal, até porque não desmembra, não é mesmo? As pessoas são o que elas normalmente conseguem demonstrar e vivenciar. E aí, diante disso, nosso tema de hoje é como gerir melhor as emoções. Emoções é algo assim, é um daqueles termos que a gente ouve falar várias vezes, porém a gente não para avaliar o que significa. Etimologicamente significa mover para fora, ou seja, de dentro para fora. É uma emoção, então mover para fora. Mas mover o que, Sandra Santos? Bem, precisamos entrar em quais são então essas emoções. Antes mesmo de iniciar o tema, eu preciso me apresentar para vocês. O meu nome é Sandra Santos, eu sou grafóloga, consultora empresarial e docente em inteligência emocional. Eu trabalho com uma sócia, minha sócia é Cilinha Vieira, que também trabalha com inteligência emocional, com consultoria empresarial, com grafologia. E aí, nós estamos aqui para posicionar-nos diante desse mercado que talvez peça algumas ferramentas para que a gente flua cada vez melhor e é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos voltar para o tema? Bora lá! As emoções. Então, quais são, Sandra Santos, as emoções raízes? Existem 4 emoções raízes que delas se desmembram todas as outras e essas emoções eu tenho certeza que você já sentiu do fundo do coração, eu tenho certeza que você já sentiu todas elas. Estou falando para vocês sobre a raiva, sobre a alegria, a tristeza e o medo, sendo que em várias proposições globais, ou seja, em vários movimentos públicos genericamente considerados como mais expressivos, o medo tem dominado a humanidade em vários momentos. E não é diferente nesse momento que estamos vivendo agora. Estamos atravessando um momento onde o medo perpassa nossas mentes durante todo o tempo. Nós ficamos aí amedrontados, com medo de doenças, com medo de enfrentarmos patologias, com medo de vivenciarmos o luto e muitas vezes pensamos, como faremos? Como que eu faço se de repente eu tiver que enfrentar esse estágio de luto diante da situação global que estamos atravessando nesse momento? Mas enfim, posso garantir que o medo sempre esteve presente nas mais variadas classes, nas mais variadas situações e agora igualmente é assim que se manifesta. Todas essas emoções, como eu disse, eu garanto que você já sentiu. Por que eu disse isso? Porque gostando ou não gostando, você vai sentir essas emoções. Querendo ou não, você vai ter um momento de tristeza, você vai ter um momento de raiva, você vai ter um momento de alegria e momentos de medo também. Então, é como exatamente as 4 estações. Então, passar pelo inverno, pelo verão, pelo outono, pela primavera não é uma escolha. Você vai passar. O diferente é quão preparado você está para lidar com essas emoções. E aí eu te pergunto, como você reage quando está sobre uma crise de raiva? Quando você está sentindo raiva, qual é a sua reação? Como você se manifesta? Como você se posiciona? E quando você sente medo, qual é a sua reação normal, o seu comportamento diante do medo? Quando você está vivenciando também uma história de alegria, será que você se identifica plena e 100% com ela? Será que você fica apenas observando, sem também mergulhar profundamente? E a tristeza, como é para você? Como você vivencia estágios de tristeza? O que eu tô aqui para te dizer é o seguinte, não existe emoção ruim e emoção boa. Todas as emoções têm as suas funções. São funções biológicas, são funções neuronais, são funções na nossa presença como um todo que nos leva a processos de autodescobrimento, processos de melhoria contínua. Muitas vezes um estágio de tristeza é capaz de se tornar um movimento positivo na sua vida. Como assim, Sandra Santos? Desde quando a tristeza pode se tornar um movimento positivo? Sim. Desde que você reflita e avalie. Por que eu estou vivenciando isso? Qual foi
a minha escolha, qual foi a minha ação, a minha atitude que me levou a esse estágio agora de tristeza? Será que eu estou assim porque eu me decepcionei com alguém ou com alguma situação? E se eu me decepcionei com alguém, se eu me decepcionei com alguma situação, será que isso não adveio de uma observação de uma escolha errada que eu fiz ou de uma falha na minha escolha? Será que eu confiei demais em algo que não deveria confiar numa determinada situação, num contrato, numa pessoa, numa conexão, enfim. E aí, a partir daí, você tem como crescer. E aí é muito interessante porque acaba funcionando positivamente. Mesma coisa o medo. O medo tem um efeito profundamente promovedor de proteção. O medo existe para te proteger, porque não fosse o medo, durante o nosso período de adolescência, talvez nós teríamos cometido erros, assim, escolhas absurdamente em falhas, né? Levando depois, talvez, a movimentos nos quais trouxesse irreversibilidade. É verdade, determinadas situações que acabam se tornando irreversíveis. E não fosse o medo na hora de vivenciarmos as nossas emoções de adolescente, talvez nós nos comprometeríamos ainda mais. Então, o medo serve para nos proteger, serve para precaver de determinadas situações e ele também acaba servindo como aquele movimento que, me paralisa. E nesse sentido, ele não é positivo. Então, o medo que você sente. De 0 a 10, o quanto você se considera uma pessoa dominada pelo medo? Ele te paralisa? Ele apenas te preserva? Ele te protege? Como é? E o nível de raiva que você tem, de tristeza que você tem tido? Como tem sido? E a raiva também. A raiva é aquela força destruidora dentro de nós. É aquela força que destrói determinadas coisas com uma profundidade enorme. Às vezes destrói nossos contatos, nossas conexões com pessoas que amamos. Às vezes destrói situações que poderiam ser, sobretudo, promovedoras aí na nossa história de prosperidade e nós acabamos destruindo por uma reação de raiva. E ela também nos desafia. Então talvez você já tenha vivido aquele momento no qual você disse assim, olha, você acha que eu não dou conta disso? Você acha que eu não sou capaz? Espera aí, agora que eu vou. E aí você se encheu de força e foi. O nome dessa força pode ter sido raiva. E aí serviu positivamente. E a alegria, Sandra Santos? A alegria só tem um lado positivo? Não, também. A alegria pode ser aquela alegria prejudicial. Lembra do termo bobo alegre? Sabe aquela alegria assim, que te leva para a irresponsabilidade? Que te leva para não pensar se você vai prejudicar essa ou aquela pessoa ao vivenciar isso? Que te leva a uma condição em que você vai avaliar se você mesmo não vai ser prejudicado por uma alegria de curto prazo, de falso estágio de manifestação, por exemplo, como a pessoa que acaba se embriagando e andando por aí, dirigindo um veículo automotor, correndo risco e pondo em risco a vida das pessoas também, entre outros pequenos prazeres e grandes também, que nos conduz a esse movimento de uma alegria falsa, vamos dizer assim, nos mais variados aspectos. Então, o medo, a tristeza, a raiva e a alegria são as raízes das nossas emoções. E a partir dessas raízes, nós nos encaminhamos também para todos os sentimentos e sensações. Eu tenho certeza que se você pensar, por exemplo, num sentimento de insegurança, imediatamente você vai conectá-lo ao medo. Da mesma forma que se você gerar no seu comportamento um certo ostracismo, um isolamento crônico, pode estar ligado à tristeza. Um rompante de ira, um movimento de sentir ódio de alguém pode estar conectado com a raiva. E aí é momento de observar, porque sem dúvida alguma a forma como você promove essas emoções, ou seja, como você move de dentro para fora, é exatamente o que faz com que você consiga de uma certa forma se conhecer bem melhor. Diante da observação dessas emoções, você consegue perceber quais os caminhos você tem feito. Como você tem se conectado com o mundo externo? Você é escravo das suas emoções? Você tem vivenciado o momento em que você acha que não vai dar conta e que realmente aquela situação ela se torna muito maior do que o que você imagina? Então, é a dica para que você busque autoconhecimento e, sem dúvida alguma, promova um estágio de evolução, de crescimento
na sua qualidade de vida, nos seus movimentos de se tornar cada vez melhor naquilo que você tem se manifestado. E se você está gostando desse nosso conteúdo, deixe o seu like pra gente. Deixa aquela mãozinha com o joinha, que para nós é muito relevante. Também inscreva-se em nosso canal, porque assim, sem dúvida alguma, o YouTube entende que traz relevância para as outras pessoas. E além disso, ative aí o sininho das notificações, porque a partir do momento que você fizer isso, naturalmente você vai ser informado tão logo a gente publique vídeos novos. E nós temos a proposição de promover aqui vários vídeos muito profundos e que talvez possa acrescentar letras ao seu vocabulário de crescimento e de evolução. E o autoconhecimento nos coloca de frente para essa possibilidade de entendermos melhor como somos capazes de sentir essas determinadas emoções. Elas vão interferir diretamente no nosso comportamento enquanto proposta de personalidade, ou seja, aquele conjunto de máscaras, as nossas personas que nos acompanham. E aí as pessoas talvez vão lembrar de nós com esse impulso da questão de uma lembrança de como movíamos nas nossas emoções, como funcionávamos. E aí, talvez em algumas situações a gente seja refém de ficar o tempo todo com raiva de algumas situações. E isso, sem dúvida nenhuma, será capaz de promover patologias enormes aí na nossa vida. Da mesma forma que sentirmos tristeza, aquela pessoa que está sempre triste, porque tanto a tristeza quanto a alegria, o medo também, a raiva, acaba nos viciando de uma certa forma. O nosso organismo é um microlaboratório perfeito de liberação de uma infinidade de substâncias e ele promove determinadas substâncias que correm pela nossa corrente sanguínea e faz com que acabemos por viciar-nos em determinadas emoções. E no momento em que eu me torno viciada a um comportamento repetitivo, seja ele de raiva, seja ele de tristeza, ou mesmo medo, ou ainda alegria, isso faz com que o extremo torne-se dentro de mim um processo patológico. E aí, naturalmente, eu preciso de intervenção medicamentosa. Por exemplo, a tristeza. O que é a tristeza? Ela funciona exatamente como uma lâmpadazinha, uma lanterna que acende dentro de nós. E nesse formato, nesse sistema neuronal, onde nós temos conexões, ramificações enormes dentro da nossa cabecinha, que forma o nosso sistema neuronal e manda informação para o nosso corpo, para o nosso biológico como um todo, em algumas situações a gente é avisado o tempo todo, olha, não tá bom, eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo triste. E aí talvez você ouça os noticiários e você acostume-se a dizer que, não, mas a tristeza é normal ficar triste, não é não? E aí você vai deixando e aquilo vai tomando uma proporção enorme quando você vê a tristeza tomou conta de você como um todo, transformando-se então num processo de angústia, que é um outro estágio, e talvez chegando até um processo depressivo. As estatísticas acerca de depressão são horríveis. As estatísticas que até o ano 2050 seremos aí pelo menos 1/4 da população mundial em estágio depressivo. O que é bem alarmante, que é bem comprometedor. E é lógico, existem escolhas externas que também nos promovem isso. Então eu senti determinada situação, eu fiquei ali curtindo, olha, eu posso até convidar para entrar na minha casa, mas eu não preciso fazer sala para tristeza. Assim como não preciso fazer sala para nenhuma emoção negativa. Como eu disse, gostando ou não gostando, nós vamos passar. O diferencial é como vamos passar. É como vamos compreender como lidamos nesses estágios aí. No momento em que eu estou também sob uma crise de raiva, ou seja, estou aí numa emoção forte de muita raiva daquilo que está acontecendo à minha volta, essa raiva pode virar uma explosão. Inclusive, o maior órgão que existe no corpo do ser humano, o maior órgão que nós possuímos é a pele. E a pele explode, ela explode em erupções. Então, manchas na pele, então fístulas, pústulas, espinhas, furúnculos e marcas na pele é exatamente quando está gritando dentro de você alguma reação interna. E aí o que acontece é que essas reações internas, elas se transformam então em processos patológicos também, que pode ser um inconformismo inconsciente, pode ser uma revolta, porque assim, as pessoas
Elas às vezes dizem assim, nossa, mas por que você é tão revoltado? Ou por que você está mantendo esse estágio de revolta? Bem, não dá para ficar neutro frente a tanta complexidade. Não dá para que a gente fique totalmente neutro e faça de conta, ó, vendo nos olhos, não estou vendo. Eu não estou enxergando a incongruência social, global, de lideranças. Então, peraí, não tem como. Porém, revoltar não é o melhor caminho, não é o que vai adiantar. Às vezes, uma crise de revolta, de inconformismo, pode nos conduzir a uma explosão de raiva, que não foi processado e quando você vê, pronto, já tomou conta de você de maneira integral. E aí é importante observar também. Da mesma maneira, o medo. O medo, ele quando observado, ele num processo extenso, profundo, é importante que nós observemos se nós temos ficado muito paralisados em detrimento do medo. Temos até um orientador que nos diz, olha, quando o medo bater, vai com medo, mas vai. Porque aí você vai ter a experiência de ter ido, de ter buscado aquela determinada situação. Então o medo, ele é preservador, mas ele é paralisante. Como anda o medo que está aí te acometendo? Como anda aí o movimento interno e externo de lidar com essas inseguranças dentro de você? Esse processo que se manifesta. Você tem tido muito medo? Quais são os órgãos internos que vocês têm sentido realmente como alarme? Porque o nosso corpo dá sinal o tempo inteiro. É aquele movimento no qual eu observo determinada situação, determinada reação corpórea e essa reação está querendo me mostrar alguma coisa. Bem como a alegria. Se você é aquela pessoa 24 horas por dia do seu tempo, alegre, aquela pessoa considerada, como eu falei, né, o bobo da corte, o bobo alegre, aquela pessoa que está tudo lindo, maravilhoso, mas só que não, talvez você esteja aí refém também daquela alegria de curto prazo e vivenciando um estágio que é a hora que de verdade a ficha cai, ou seja, o seu melhor conselheiro se chama travesseiro. A hora que você põe a cabeça no travesseiro, aí é você e a sua consciência, é você e a sua resposta interna. É você e as suas escolhas refletindo naquele momento. Como é que está isso? Porque quando a luz apaga e só fica eu e o travesseiro, como eu funciono? É ali que se manifesta de verdade a nossa reação profunda de percepção de como estamos. Todas essas sensações ou esses questionamentos nos levam a movimento de compreender melhor, trazendo o autoconhecimento. Sandra Santos, e para que serve o autoconhecimento? O autoconhecimento nos conduz depois ao autodesenvolvimento, que sem dúvida nenhuma fará com que nós fluiremos melhor nas mais variadas áreas da nossa vida. Então, compreender das nossas emoções, sem dúvida alguma, é compreender melhor de nós e fazermos esse caminho de encurtamento de distância entre quem somos, o que estamos de verdade manifestando, como estamos vivenciando esse aspecto para fluirmos na nossa melhor versão. É comum que nós consigamos observar melhor isso nas pessoas, ou seja, quem está fora, né? Normalmente em processos psicoterapêuticos, em processos de filosofia clínica, de neurocoaching que desenvolvemos, nós temos o hábito de perceber as pessoas dizendo que, esse assunto aqui, essa emoção que você está dizendo é meu marido purinho. Não, isso aqui é minha filha, isso aqui é minha esposa, enfim, nunca é a própria pessoa. E aí isso é um ponto de reconhecimento como identificação de autoconhecimento. E como eu disse, o indício corporal é um deles e as suas sensações, como você vem se sentindo. Quanto tempo você fica naquela emoção X, naquela emoção Y? E como isso responde dentro de você. E a partir do momento que nós identifiquemos esse movimento, naturalmente vamos fazer aí um contato conosco mesmos para dizer se está ok ou se não está, se está bom ou se talvez seja o momento realmente de trabalharmos no sentido de compreendermos melhor. A primeira coisa realmente é usar de um processo chamado empatia, de se colocar no lugar do outro. Então assim, não existe a irritação, existe o irritado, ou seja, se você está entregando para alguém o direito de te irritar, é você quem está fazendo isso. Você tem que estar dando o primeiro passo. Né? Se você está dando ao outro o direito de fazer com que você sinta raiva, não é o outro, é você. É dentro de você esse movimento. E aí identificar o quanto você tem feito disso. Ou seja, estado ausente de si próprio, ausente de si mesmo e naturalmente dando ao outro o tempo todo esse terreno fértil aí que é da sua compreensão, ou seja,
de entregar na mão do outro o que você deve ou não deve sentir. Qual o maior benefício que eu conheça minhas emoções? Por que eu preciso conhecer minhas emoções, Sandra Santos? Porque conhecendo as suas emoções, naturalmente você conhece você mesmo. Naturalmente você consegue aprofundar em quem é você, como você tem se manifestado. Então esse é um ponto. E para que serve eu me conhecer melhor? Antes de mais nada, para ganhar autonomia funcional, autonomia comportamental, como eu lido com o contato com as outras pessoas. E aí, assim, muitas vezes a gente passa por perdas irreparáveis na nossa vida, inclusive da nossa saúde, por conta de algumas escolhas movidas por emoções. E aí, quando percebe-se, saúde já foi embora. Então, realmente é precioso que você faça essa observação. Nós trabalhamos, eu e minha equipe, eu e Cilinha Vieira, minha sócia, trabalhamos com grafologia. O que é a grafologia? Avaliação da personalidade através da escrita. É como nós nos expressamos através da escrita e isso é capaz de trazer uma informação poderosa sobre o nosso comportamento, nossa característica de personalidade e de caráter. E isso é revelado a partir da elaboração de um perfil. É a ciência da escrita, algo que funciona como uma técnica, um assessment muito poderoso, capaz de levar-nos a compreender melhor quem somos nós. E aí, como ferramenta importante de autoconhecimento, que tem como ápice, como eu falei, o autoconhecimento, o autodescobrimento, para que a partir daí aconteça também o autodesenvolvimento. A grafologia é um assessment profundo, apesar de ser executado de uma maneira simples, onde você escreve um texto de 20 linhas, assina e a partir daí o profissional em grafologia vai te entregar um perfil grafológico para que você possa então se conhecer melhor ao tomar contato com essas informações. Nós trabalhamos com essa técnica, com essa ferramenta, ela funciona fortemente no aspecto do autoconhecimento, da compreensão de quem somos nós e também para o aspecto profissional, quando a gente naturalmente promove uma conexão nas empresas para saber se aquele candidato está apto àquela vaga ou não, se ele está adequado a funcionar naquela vaga ou não. Se esse ou aquele candidato está preparado realmente para ocupar aquela vaga que a empresa dispõe, ou se ele não está preparado, enfim, ou se ele deveria ocupar outro cargo. Também para reengenharia de pessoal, que é o quê? É um movimento no qual o meu colaborador, ele é excelente, ele é confiável, ele funcionava muito bem. E a partir de um tempo para cá ele não tem funcionado mais. Aí faz-se um processo de reengenharia. Aliás, nós temos aqui nesse canal um vídeo específico falando sobre reengenharia. Você pode visitar lá. Inclusive, se você está gostando desse conteúdo, manda compartilhado para aquele seu amigo, aquela sua amiga, que eu tenho certeza que vai gostar muito desse nosso conteúdo. E aí, nesse sentido, a reengenharia tem como proposta de fazer com que aquele colaborador se sinta melhor, com que aquele líder também flua melhor, porque ele dispõe daquela vaga, aquela vaga está disponível, porém, em várias situações, aquela pessoa não tem um contato funcional como tinha antes. Porque alguma coisa aconteceu e porque muitas coisas aconteceram no passado dessa pessoa e talvez trouxe ela para esse lugar de insatisfação. E a reengenharia vai movê-lo através dessa importante ferramenta que é a grafologia. Como dica de autoconhecimento, como dica de autodescobrimento, de identificação de talentos em potencial, ela funciona sobremaneira para que nós consigamos observar aquilo que a gente tem como melhor resposta e sim, fluir dentro do aspecto que nos pareça pertinente e naturalmente com um ganho de autonomia muito, muito maior. É interessante percebermos que além do nosso estado, das próprias emoções, das emoções individuais, temos também uma captação pela emoção que vem do inconsciente coletivo. Consciente coletivo preconizado por Jung, que dizia que o inconsciente, de maneira geral, ele influi em cada um de nós. Então, aquela sensação que talvez você acorde, puxa, tá tudo bem, daqui 1h30, 2 horas, você já sinta uma certa angústia, um pesar, uma sensação estranha, e depois à tarde volte a oscilar novamente, talvez seja realmente uma captação desse inconsciente coletivo. Atualmente estamos atravessando um momento onde tem sido muito avaliada essa questão do luto,
A tanatologia vem nos explicar como lidar com a energia da perda, com a energia das mudanças significativas para aquilo que se torna ainda muito mais desafiador, com o medo no ar, o medo das perdas em geral, o medo da perda da vida, da perda da saúde, o medo da perda de entes queridos, o medo da perda de conexão com as pessoas que estamos ligados. Então, esse movimento do inconsciente coletivo, ele exacerba, ele traz com uma intensidade ainda maior o fluxo das nossas emoções. Estamos atravessando também um momento global onde nunca foi tão comum as pessoas usarem remédios para dormir, remédios para depressão, inclusive a automedicação, que aliás, fica esperto. A automedicação é terrível, porque você toma remédio para uma coisa e compromete outra. Então, não é uma coisa funcional que vai te trazer um benefício completo. E as pessoas, infelizmente, estão lançando mão disso. Outra coisa é o quanto nós somos, além de movido pelas emoções, também movido pela repetição dos hábitos, os comportamentos repetitivos. E o que tem acontecido agora é que em várias situações nós estamos indo para comportamentos nocivos, hábitos nocivos, todos os excessos. Comida demais, bebida demais, entorpecimento demais, celular em excesso. Então as pessoas não descolam do celular durante as suas 24 horas, cada vez mais cedo, na vida das crianças, no desenvolvimento pessoal, no crescimento dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Eu costumo dizer que a gente ainda não sabe quanto vai ficar essa fatura. Eu tenho certeza que vai ser bem alto o preço disso, porém nós ainda não sabemos o quanto. É muito profundo que identifiquemos como pontos positivos aquilo que nos traz efetivamente resultados de sucesso e de tranquilidade, porém relativizando-os. E o que é isso? Percebendo o quão ecológico está. Se faz bem a mim, se faz bem ao outro, se na verdade funciona para todo mundo e como tem acontecido. Bem, iniciativas do tipo dessa que nós estamos promovendo aqui, trazer um foco de autoconhecimento, de autodesenvolvimento para que você consiga fluir cada vez melhor nas suas emoções, no seu dia a dia, na sua tomada de decisões e nas suas escolhas, que com toda certeza responderão futuramente nos teus resultados. Cada escolha gera um resultado. Quais são as escolhas que você tem feito hoje? Você tem feito escolhas baseadas nas suas emoções? Suas escolhas estão todas baseadas no medo, na tristeza, na raiva? Ou você tem vivenciado as escolhas em busca da alegria, do prazer? Como tem sido? Então, percebendo que os extremos nos conduz também a resultados extremados. E quase em totalidade dos casos, quase em 100%, de aspecto não positivo para o nosso resultado almejado. Então, a nossa busca para continuarmos evoluindo no sentido de realmente trazermos aí mais qualidade de vida, mais leveza. Sandra Santos, o que fazer com relação então a essa proposta, a isso que você falou agora do inconsciente coletivo? Bem, a primeira coisa é procurarmos entrar em estágios vibracionais mais altos. E como que eu faço isso? Bem, evitando aquelas notícias repetitivas que ficam bombardeando a nossa cabeça 24 horas por dia. Quando acontece um caso crônico, um caso trágico, como uma morte, um assassinato, um caso de maior peso, de peso hediondo, isso fica se repetindo maciçamente durante todo o tempo. E se você assistir o jornal das 8 horas da manhã, das 10 da manhã, do meio-dia, das 6 da tarde e da noite, enfim, todos eles vão ter a mesma manchete, a mesma proposta. Qual é a ideia? O que está por trás? A minha primeira graduação é jornalismo, eu sou formada em jornalismo. E desde muito cedo peguei praticamente uma birra, assim, dessa imprensa marrom. Ou seja, dessa imprensa que insiste em propagar somente o negativismo o tempo todo. E eu tenho certeza que isso é quase como uma lavagem cerebral de coisas negativas. Aquela coisa, aquele jornal que você aperta ele torce e sai sangue. Então, para quê? Vai te levar aonde? E talvez você pergunte isso para a pessoa que costuma assistir por todos os momentos, repetidas vezes, uma notícia negativa, e ela vai te responder assim, mas eu preciso ficar informado. Não é nada disso. Na verdade, isso não funciona. O que você está buscando, na verdade, você está viciado em notícias ruins. Então, esse é um dos pontos para que dê
o seu estágio vibracional, então ele se mantenha elevado. Outra é procurar realmente coisas que possam complementar, possam ajudar de alguma forma. Porque já está provado, inclusive, que quando você acumula lixo mental, e o lixo mental dentro da nossa cabecinha é exatamente isso, é aquela notícia que eu ouço, por exemplo, como a guerra da Bósnia. Eu não posso fazer nada com a guerra da Bósnia. Eu não tenho como fazer nada, eu não tenho. E o que adianta, então, eu ficar o tempo todo conectado ali? Não vai me levar para lugar nenhum. Então, esse movimento, especificamente, de escolhermos e como vamos fazer as nossas escolhas, é, antes de mais nada, um ganho de autonomia fantástica. Busquemos trazer, então, essa elevação através de coisas positivas, salutares, vibração positiva para as pessoas que estão precisando. Se você tem aquela conexão com aquela pessoa que se você ligar para ela 10 vezes ela vai reclamar, e sempre com a mesma reclamação, sempre com a mesma situação de vitimismo, de ai como eu sofro, de o mundo inteiro está contra mim, não é você que vai mudar esse quadro. Não é você que vai conseguir fazer com que isso se transforme. Então, efetivamente, você, Sandra Santos, então eu vou abandonar? Não, você não vai abandonar. Você vai dar as suas dicas, mas não vai ficar refém o tempo todo de informações negativas advindas de quem não está querendo ou buscando melhorar. Essa é a dica que eu tinha para te dar durante esse vídeo, porque a gente continua traçando a rota do sucesso profissional.